Olá, eu sou Adilson Desoto, Advisory Board do 9º Fórum de Manufatura, e eu estou aqui na Atlas Renewable Energy para falar um pouquinho com o Thiago Seidon, que é palestrante do 9º Fórum. Thiago, se apresenta para a gente aí, por favor. Prazer, Adilson. É muito satisfatório ter esse bate-papo contigo. Sou o Thiago Seidon, gerente comercial na Atlas, e a ideia é compartilhar um pouquinho de como as energias renováveis e as soluções energéticas têm impactado aí na competitividade da indústria e nas boas práticas aí para o mercado. Então, o mundo não vive sem energia, né? Quer dizer, transporte, não existe indústria sem energia, né? Falar que energia move o mundo é uma redundância gigantesca, né? Exato. E nesse momento que a gente fala muito de transição energética, acho que não tem nada mais apropriado do que esse tema para o 9º Fórum. Então, acho que ele é muito bem-vindo e acho que os participantes do 9º Fórum vão realmente apreciar muito a sua apresentação. Agora, fala para a gente um pouquinho, Thiago. A gente fala muito de gestão ativa de energia. O que é gestão ativa de energia dentro de uma indústria? O que a gente vê que mudou de comportamento do consumidor, né, da indústria? Antes ele tinha um movimento mais preocupado só com a redução do consumo e redução de despesas ali, e hoje não, ele tem essa preocupação, continuam esses drivers, mas ele traz elementos de ter uma inteligência maior desses dados, otimização, verificação dessas informações em tempo real para antecipar cenários, buscar novas soluções energéticas, ações combinadas de tecnologias, justamente para ele ter um protagonismo maior e com isso trazer mais competitividade para a indústria. Você está falando um pouquinho, a coisa mudou um pouco então, quer dizer, na história de fazer gestão de consumo, você faz uma gestão da estratégia energética, uma coisa assim? É por aí o caminho? É isso, tem uma visão mais ampla ali, com planejamento, estratégia, não só ações pontuais ali. Então tem um horizonte ali agora de atuação, né? Curto, médio e longo prazo, né? Tem uma estruturação melhor ali das iniciativas. Tiago, a gente lembra muito do modelo, o Brasil lembra muito das hidrelétricas, né? Lembra muito lá de Itaipu, orgulho nacional, etc e tal, né? Mas a gente está vendo que a autoprodução tem se tornado cada vez mais uma realidade, né? Tanto para o uso doméstico, né? Por exemplo, eu tenho autoprodução na minha casa, sou um produtor de energia, né? Eu gero energia na minha casa, né? Mas a gente vê que as indústrias também têm ido por esse caminho. Você podia explicar um pouquinho quais são os benefícios para as grandes corporações aí da autoprodução de energia? Tá ótimo. É um modelo assim que ele existe aí desde os anos 2000. A indústria foi muito pioneira nesse segmento, né? Principalmente os eletrointensivos começaram a trabalhar muito esses modelos de autoprodução, que é um modelo que o consumidor tem mais atuação ali. Ele está investindo junto com o gerador, com um desenvolvedor de energia renovável, num novo ativo, né? Eólico, solar, outras fontes renováveis, né? Com isso, ele tem previsibilidade de custo, ele tem uma energia mais competitiva, porque ele sai da previsibilidade da oferta e demanda de mercado e ele vai para algo mais previsível, o custo de geração, né? O custo daquela oportunidade que ele está investindo em um ativo. Então, com isso, ele tem competitividade, tem previsibilidade orçamentária e melhora os seus desempenhos socioambientais, né? Uma vez que um projeto de energia renovável, ele traz, além da energia ser certificada, ele ter o certificado ali, que ele pode comprovar num GHG ou outros indicadores de sustentabilidade que ele tenha, ela causa todo um impacto socioambiental positivo, inclusive na comunidade que aquele projeto está sendo implantado. Seja por desenvolvimento da mão de obra local, melhoria ali do entorno comércio. Então, assim, ele traz um impacto, as ações que vão ser feitas de compensação do ponto de vista ambiental e social. Então, ele traz um impacto muito positivo, né? Então, ele amarra os pilares principais ali dos desafios também que a indústria tem. Vamos trabalhar um pouquinho mais esse tema, Thiago. Como é que é a autoprodução e as demais soluções aí energéticas podem contribuir para essa jornada de descarbonização que a indústria tem perseguido, né?
tem um pouco de discussão sobre o ESG, mas para mim o ESG ele é uma necessidade. Exato. E ele para o planeta. Nós não temos nada melhor do que realmente trabalhar em cima do ESG. E a descarbonização é uma necessidade. E como é que a autoprodução e as demais soluções energéticas podem contribuir para isso, para reduzir essa pegada de carbono? Ela atua muito, por ser uma energia de fonte renovável, né? Ela atua muito no escopo 2 de emissões dos consumidores, né? Então, aquele consumidor que faz o inventário de gases de efeito estufa, ele tem lá o escopo 1, o escopo 2 e o escopo 3, né? O escopo 1 são as emissões diretas ali que ele tem, né? Óleo diesel, fluido refrigerante de ar-condicionado. Escopo 2, aquisição de energia, né? Então, quando ele entra numa iniciativa dessa de projeto de energia renovável, ele está desenvolvendo, ele está indo nesse escopo 2, né? Então ele está trabalhando ali, mitigando ali essa emissão que ele teria que eventualmente compensar, né? Então ele trabalha muito nesse driver, que é uma energia que vem de um projeto renovável. A gente, por exemplo, já entrega essa energia com um certificado de energia renovável com padrão de reconhecimento internacional para ele usar em todos os protocolos que ele trabalha ali, o IREC, né, o IREC Standard, e fora o que ele também pode valorizar das ações que ele faz ali, o impacto socioambiental que ele está trazendo no seu próprio relatório de sustentabilidade, né? A gente tem alguns consumidores que eles vêm junto com a gente nas ações ali de desenvolvimento dos nossos programas socioambientais, seja para replicar no projeto que a gente está desenvolvendo ou até levar para a indústria, né? A gente tem exemplos do trabalho que a gente fez com os projetos de mão de obra feminina, que a gente externalizou isso para a indústria de alguns consumidores. Então, tem todo um trabalho de engajamento, de troca de boas práticas que a gente pode enriquecer ali, não ficando somente limitado ao certificado de energia renovável. Legal, bem interessante isso, hein, Thiago? Mas conta para mim um pouco, Thiago. E a história das baterias? A gente fala muito de bateria no carro elétrico, né? E qual o papel da bateria nessa nova estratégia de gestão energética renovável? Ou até na gestão energética não renovável também? A bateria ela é peça-chave para a gente, principalmente por conta das fontes renováveis que são intermitentes, né? Eólica, solar. A gente não tem sol 24 horas no dia. E muitas vezes a gente tem o consumidor, a indústria, precisando dessa energia 24/7 para manter sua operação. Hoje, quando a gente precisa entregar a solução para o consumidor final, pegar o exemplo da geração solar, a gente vai ao mercado fazer o ajuste dessa curva, né? Que a gente chama fletar essa curva para entregar conforme a necessidade dele. E a bateria vem muito como um complemento justamente para eu pegar as horas, por exemplo, que eu estou gerando, que tem pico de sol, armazena essa bateria para alocar nos períodos que eu não tenho sol e que o preço da energia também é muito caro, para eu ir buscar essa energia no mercado para fazer esse ajuste da curva, né? Isso já é uma realidade no Chile. A gente, por exemplo, tem um dos maiores projetos da América Latina, que saiu recentemente, que a gente divulgou, né, inaugurou ele, com essa solução solar mais o BESS, mais o sistema de bateria, que é esse driver para a gente trazer mais competitividade e trazer a fonte numa estabilidade e uma solução combinada ali para o consumidor final, né? Então isso é um caminho que a gente trabalha com a bateria, e a gente tem um desafio ainda no Brasil regulatório, né, para a gente conseguir. O desafio aqui ainda é financeiro. A tecnologia já existe, o custo dela vem caindo aí mês a mês. A gente tem uma expectativa de ter uma queda ainda mais significativa até o final do ano, mas tem esse desafio que a regulação da bateria no Brasil tende a viabilizar e ajudar isso a ser uma destrava aqui para a gente conseguir avançar com a solução. Desculpa a brincadeira, mas vocês descobriram então uma forma de estocar o vento e o sol? É isso? Exato. Tem solução, tem como estocar.
E aí tem N possibilidades que a gente pode usar. Né? Na geração mesmo do projeto, como é o caso que a gente trabalhou no Chile e estuda implantação aqui nos projetos do Brasil, mas também indo, que a gente chama o BES Behind the Meter, né? Atrás do medidor do consumidor. Então, chegar lá na indústria, seja por um driver de segurança energética, às vezes um consumidor que está num fim de linha, se ele parar o processo dele industrial, ele vai ter um prejuízo grande, então a bateria ela vai entrar estocando essa energia ali para um horário, para que se ele tiver alguma situação, ele consiga usar isso numa emergência, ou ele usando isso mesmo para administrar e reduzir a necessidade dele nos horários de ponta, que a gente chama, que são os horários mais caros do sistema, né? Então, eu armazeno a bateria e vou descarregar essa bateria num horário que é mais caro, porque aí eu não preciso puxar essa energia cara do sistema, né? Então tem algumas vertentes que a gente tem trabalhado e avançado com os consumidores. Você vê aí algum outro modelo de negócio aí de armazenamento que está sendo testado ou implementado dentro da indústria para armazenamento de energia? Para armazenamento, o que a gente pode pensar, assim, né? A gente tem algumas possibilidades, né? Ele trabalhar esse armazenamento usando o seu processo produtivo ali, né? Alguma geração que ele já tenha, tem algumas indústrias que têm sistema de geração, né? Cogeração, que a gente chama. Então ele pode combinar esse processo produtivo dele com o armazenamento da bateria também, para dar uma escala ali e setar esses drivers que ele precisa, né? Quero trabalhar a redução de custo, quero trabalhar segurança energética, e aí abrindo um pouco mais o leque, né? Até entrando essa questão da bateria, até no mercado consumidor, né? O mercado consumidor combinar o carro elétrico com bateria, com a abertura do mercado que está acontecendo, né? Para o consumidor de baixa tensão, que é a residência, a gente no dia a dia, e usar essa ação combinada do automóvel para, inclusive, ser o armazenador ali ser o sistema de bateria dele da residência, inclusive, né? Então, tende a tecnologia, ela abre um leque de soluções para a gente trabalhar desde a indústria pesada até o consumidor de baixa tensão, a residência, com N possibilidades, né? Bacana, muito, muito interessante. Agora, conta para mim. O cliente chega para você, quais são as maiores dores que eles trazem quando a gente fala em investir em solução de energia? Um que o cliente sempre tem é que precisa de uma solução que caiba no bolso, né? Exato. Mas quais são as maiores dores? Geralmente quando a gente fala de soluções ali, sejam contratos de autoprodução, PPAs, que é o contrato de compra e venda de energia, ou uma solução de bateria, a gente sempre tem essa dor do consumidor de investimento, né? Porque ele quer seguir investindo também no business dele, na indústria ali, o que ele sabe no dia a dia, e cabe a gente como desenvolvedor buscar possibilidades de flexibilizar isso para que ele consiga seguindo na solução dele, no investimento da indústria, mas ele tem essas soluções escaláveis, né? Então, as dores de investimento, ele precisa ver o payback ali da solução ali, em quanto tempo vai se pagar. Uma das dores é porque geralmente para fazer esses contratos de solução e a gente ter uma solução mais competitiva, a gente precisa da escala de tempo, né? Então são contratos longos, 10, 15, 20 anos de contrato, né? Então é um namoro, um casamento aí que vai perdurar. Então ele precisa estar confiante da contraparte que ele está se vinculando ali na operação, né? Ter esse conforto da capacidade que aquele desenvolvedor vai ter de entregar soluções para ele, porque tem muito esse viés de serem operações mais longas, porque são investimentos pesados, né? Então, não é algo que a gente está falando de uma solução ali de 2 anos, né? Então, o desafio que a gente sente muito de dores deles é investimento, prazo, e aí a gente está aqui como solução para agregar e trazer a confiabilidade para ele, né? O conforto de que a solução traz o retorno ali esperado do projeto, e a segurança da contraparte, a robustez, que é o que ele precisa buscar. A gente fala muito de
transição energética, né? Nos diversos sentidos, tanto na parte de geração quanto na parte da aplicação do uso, né? O que você imagina que nos próximos 5, 10 anos, qual vai ser a tecnologia dominante ou as tecnologias que vão ser as dominantes nesse cenário de gestão energética? A gente vê muito a crescente, né, das soluções combinadas para geração de energia renovável, principalmente dessas fontes intermitentes, né? A incorporação da bateria, né? Então, solar mais bateria, eólico mais bateria, como uma componente para trazer uma fonte mais estável. A gente até, fazendo uma analogia, né? A hídrica é a grande bateria do sistema elétrico brasileiro, né? Porque ela tem essa capacidade, a água está armazenada, então a gente consegue ir utilizando e tendo essa previsibilidade. Sol e vento a gente não tem, então a bateria traz essa componente de estabilidade ali para soluções, então de fato é um driver que vai avançar muito forte, né? Outro, para algumas indústrias específicas, é o hidrogênio verde, né? Então ele vem também como um driver, uma fonte de combustível, um desenvolvimento de indústria muito forte, como um driver também que vai avançar como solução, né? E digitalização. Digitalização e incorporação do uso da inteligência artificial ali nos processos, justamente para buscar essa otimização, né? Otimização de despesa, maior previsibilidade, antecipar cenário e ter as decisões mais assertivas ali no processo, né? Então, aqui no Fórum de Manufatura, a gente fala com um leque muito grande de empresas, né? E dos pontos cruciais sempre, né, para quem vai para o fórum, quais são os gaps, né? O que eu tenho que aprender, né? O que você diria, que tipo de capacitação as empresas e as pessoas precisam buscar para não ficar para trás, quando a gente fala nesse momento aí de transição energética? Eu acho que é importante ter esse drive, buscar esse conhecimento, né? O uso da inteligência artificial, ele vem... A vantagem do profissional ele usar bem a inteligência artificial para se antecipar, pensar em cenários, né? É um driver muito importante ali que ele precisa buscar. E toda o link da jornada de descarbonização, né? Boas práticas, acho que vem muito de troca entre o mercado ali, entre os mercados, entendendo o movimento dessas fontes, né? Essas fontes devem crescer cada vez mais, associadas a novas tecnologias. Então, acho que um driver muito importante para esse caminho da transição energética é entender muito esse driver das novas fontes renováveis, soluções de armazenamento, processo de digitalização e inteligência artificial. Acho que esse combinado ali tende a trazer um diferencial competitivo muito importante ali nas decisões estratégicas, né? Agora, conta um pouquinho para nós, Thiago. Onde a Atlas entra nisso? Quer dizer, onde a Atlas tem soluções? Onde a Atlas está oferecendo soluções para o mercado? Acho que o espírito da Atlas é muito de ser o agregador, né? De trazer as soluções e customizar, porque não é uma solução de prateleira que eu fiz para o A que eu vou conseguir replicar para o B. Assim, as soluções elas precisam ser flexíveis para que a indústria consiga ter o conforto, ter a confiabilidade. Então, pegar o exemplo, uma indústria lá com 3 plantas, né? Às vezes ele não está confiante de já fazer o processo, já entrar, por exemplo, numa solução de geração para atender as 3. Então, eu como desenvolvedor preciso ter essa flexibilidade, me antecipar vou atender você aqui e tem essa flexibilidade para, assim que você sentir conforto, sentir confiança, a gente conseguir escalar a solução, né? Então, ele tem que buscar muito uma parceria, e a gente tem muito essa natureza de conseguir customizar a solução conforme a necessidade de cada cliente, né? Porque cada um vai ter uma dor, tem algumas dores em comuns, mas alguns vão ter algumas dores diferentes ali, e a gente precisa trabalhar na adaptação da solução para cada perfil, né? Então, o ponto que a gente ganha muito de potencial das soluções que a gente já implantou, dos clientes que a gente já estabeleceu,
entender a dor dele e ser flexível e para implantar a solução, e uma solução que inclusive tem escala para, conforme o planejamento dele for mudando, a gente vai adaptando. Bacana. Thiago, que tamanho tem a Atlas no Brasil? A Atlas, vou falar de portfólio como um todo, assim, né? Tem uma presença forte na América Latina, né? A gente está falando de 7,5 gigas de capacidade instalada entre os ativos renováveis. O Brasil, ele representa em torno de 60% da plataforma, né? Então, de desenvolvimento desses projetos, né? Então, hoje da América Latina, a gente é o maior produtor de energia, o maior desenvolvedor de energia solar da América Latina, aí, independente com as soluções que a gente trabalha. E o que a gente vem trabalhando muito forte também é escalando essas soluções, né, para outras gerações, para novas tecnologias como a bateria, que tem dado uma dimensão aí, a perspectiva é um crescimento aí exponencial gigante aí com essas soluções combinadas. Bacana. Thiago, te convido para deixar uma mensagem final para as pessoas que estão vendo a gente nesse videocast, por favor. Eu quero agradecer primeiro ao Adilson aqui pelo bate-papo, né, e ao fórum aqui por ter organizado essa conversa. Para quem quiser saber mais, visita nosso site, pode entrar em contato comigo, entra em contato com a Atlas, com o perfil da Atlas no LinkedIn também. No fórum eu vou estar presente, vou estar em um dos painéis e fico à disposição também para trocar conversa, trocar ideia ali com quem estiver presente lá no dia do evento. Obrigado, gente. Estivemos aqui na Atlas Renewable Energy falando de estratégia de gestão energética, falando de energia renovável, falando de futuro. A Atlas vai estar no 9º Fórum de Manufatura através do Thiago Seidon, com quem eu tive o prazer enorme de conversar hoje. Obrigado, Thiago, pela conversa. Um prazer. Muito obrigado para você que nos assistiu.